gente, tudo bem com vocês? Estamos começando hoje, então, mais um AgroUp, o videocast da Sempre. Estamos muito felizes que tem muita gente acompanhando todas as vezes que a gente posta, todos os nossos episódios. Estamos aqui hoje, então, com o convidado que eu consegui alguém muito legal para vir conversar com nós hoje, o nosso querido Marcelo Neres. Oi, Marcelo. Olá, tudo bem? Ele é o nosso franqueado de Santa Catarina, um dos nossos franqueados de Santa Catarina. O Marcelo veio aqui contar um pouco para nós, um pouco mais sobre como funciona esse processo de venda de semente, como é que a gente faz essa análise junto com o produtor, essas curiosidades que a gente sempre tem sobre plantio e colheita que eu acho que uma pessoa como o Marcelo é perfeita e ideal para responder e conversar com a gente sobre, certo, Marcelo? Opa, show de bola, estamos à disposição. Obrigada que você veio até Chapecó, despencou até aqui conversar com a gente ao vivo. A gente gosta muito de ter convidado presencial, fica bem melhor, né? Marcelo, conta pra gente assim, onde você estudou? O que você estudou para você chegar aqui e para você trabalhar na Sempre? Ah, show de bola. Eu sou engenheiro agrônomo formado, né? Formei aqui em Chapecó, na UNO Chapecó, em 2006, né? E depois fiz pós-graduação de produção vegetal, agricultura de altos rendimentos em Campos Novos, né? Já estou formado aí há uns 17 anos e trabalho com semente de milho desde então. Ah, bacana, bacana. Como você... Legal, você se formou, você estudou e como você veio trabalhar na Sempre? Olha, eu já era um profissional de mercado de semente de milho, né? Uhum. Como eu disse, eu trabalho com isso desde que eu me formei, já passei por diversas empresas. E recebi o convite do nosso gerente, né, nosso gestor, o Magaroto, juntamente com o Sutil, para estar fazendo parte da equipe da Sempre. E o que eu vejo da empresa, que eles me apresentaram a empresa, é muito em linha com o que eu acredito também, com o que a gente busca. Então, optamos por estar trabalhando junto aí. Já faz um ano, né? Fiz um ano agora em fevereiro. E espero que seja aí o primeiro de muitos anos aí, né, na companhia. É legal a gente pensar que a gente está inserido numa empresa que é agro, mas que tem muita tecnologia, que vai além do simples, ok, estamos vendendo sementes. Não, a gente vende tecnologia, vende qualidade, né? Exatamente, exatamente. A empresa cresce a cada dia buscando novas alternativas de atender o nosso produtor, né? Isso mesmo. E a gente, como profissional da assistência técnica, aí também busca isso, busca cada vez mais atender o produtor. Bacana. Tá, então, ok, você vai vender as sementes, os híbridos da Sempre. Como é que você planeja isso? Vocês têm uma seleção? O produtor que entra em contato com você? Você que vai atrás dele? Assim, Beatriz, a Sempre trabalha, né, via parceiros, né, via revendas e cooperativas que comercializam o nosso produto no estado, né, pelo menos aqui na minha região. O acesso ao mercado varia um pouco de acordo com a região do Brasil. Aqui em Santa Catarina a gente tem esse acesso via revendas e cooperativas, né? Mas o grande ponto parte do produtor, né? É ele que define o que vai plantar, como vai plantar, qual a necessidade. E a gente busca encaixar os nossos produtos a essa necessidade do produtor, a fim que eles performem da melhor maneira possível. Entendi. Mas vocês participam, a partir do momento que o produtor entra em contato, vocês participam do planejamento do plantio. Isso, exatamente. Na verdade, o planejamento do plantio começa muito antes do plantio propriamente dito, né? Uhum. O produtor define as áreas que vai estar fazendo, né? Faz a rotação de cultura, muitas vezes, define as áreas, tamanho de área, nível de investimento, época de plantio, finalidade do híbrido. E aí nos convida, ou a gente já tem acesso a alguns produtores, né? Então, juntamente com as revendas também, a gente faz visitas, determina o que o produtor está buscando e aí posiciona o nosso portfólio da melhor maneira possível. Eu lembro que na conversa com a Lívia, ela frisou bastante que a gente tem algumas avaliações da própria fitopatologia para entender que híbrido que vai performar melhor por área, certo? Isso, exatamente. Os materiais não são iguais, né? E são seres vivos, né? Então a gente precisa de algumas condições para que eles performem. E aí a gente tem que entender isso do produtor, saber o que ele está buscando para a gente conseguir posicionar. Seja uma área de milho pós-milho, por exemplo, que a gente tem uma pressão maior de patógenos, ou seja numa área, num plantio mais tardio, né, que a gente pode ter uma pressão maior de pragas. Então a gente precisa dessas informações para estar posicionando o produtor, a fim que o nosso produto atenda, né? Que é o que a gente busca.
É porque entregar lá é fácil, o difícil mesmo é acompanhar depois, né? Exato. A gente tem uma máxima no comercial, né? Que a venda é fácil. Agora, vender novamente, a revenda, a recompra do produtor, que é uma situação que a gente busca. E para isso acontecer, a gente precisa, obviamente, que o nosso produto performe, e aí passa muito pelo nosso posicionamento. Entendi. É porque você tem que atender a expectativa para o produtor realmente comprar novamente. Exatamente, Né? exatamente. Eu acho que é a parte mais difícil, né? Tudo bem, então vocês atendem o produtor, vocês fazem um estudo de solo, vocês vão pensar no solo antes de fazer todo esse planejamento, vai ter essa análise também? E isso, na verdade, é assim, ó, sempre que a gente for determinar uma área, né, um plantio ou fazer um planejamento, a gente parte de uma análise de solo, né, para saber, porque o solo dentro do nosso próprio estado aqui, ele já varia muito, perfil de solo, profundidade, teor de matéria orgânica, quantidade de alumínio, enfim, uma série de fatores, né, químicas e físicas do solo que pode estar afetando a nossa produtividade. E a análise de solo está para o engenheiro agrônomo como um exame está para o médico, né? Então, você vai fazer uma consulta, ele vai te solicitar um exame. Então, a gente solicita uma análise de solo e, de posse disso, ajuda o produtor a tomar as melhores medidas cabíveis, né, para tentar entregar a melhor produtividade. Desde tratamento, o que realmente precisa. Isso, a cobertura de solo, rotação, como eu já falei, muito importante, né? Fazer uma cobertura, manter esse solo coberto um tempo maior possível. E agora a gente vai entrar com os biológicos, a gente também consegue dar mais essa mão pro produtor, dizer, não, aplica esse, vai ajudar aqui, aplica aquele. Exato, exato. Sempre que a gente busca, sempre que a gente vai falando de milho, né? De lavoura de milho, que é o que a gente... é o nosso escopo, a gente hoje, pensa em alta produtividade. Então, a gente sempre busca alta produtividade. E aí, nesse conceito, rotação de princípio ativo, adoção de produtos biológicos, manejo de inimigos naturais, toda essa parte vai acabar ajudando de uma maneira infinitas vezes, vamos dizer assim, não tem como mensurar o quanto ajuda. Afeta o resultado de várias formas, né? Exatamente. Legal, legal. Então tá, vocês estudam o solo, entendem o solo, esses vão, a partir disso, fazer essa entrega do híbrido conforme o que atender melhor o produtor. Isso, a gente parte pro produtor a questão de foco, né? Qual que é o anseio dele, qual que é a necessidade dele, porque a gente busca atender a necessidade. Então, muitas vezes o produtor quer um plantio mais cedo, vai plantar nos primeiros plantios, para tentar fazer uma segunda lavoura, em algumas partes do estado isso é possível, em outras partes já não são possíveis. Então, a gente tem que atender um híbrido que tem um ciclo que vai atender esse produtor. Que vai encaixar ali. Exatamente. O produtor tem um outro terreno que ele vai fazer silagem, por exemplo, né? Tem integração pecuária, lavoura-pecuária, e vai fazer silagem. Então, a gente precisa de um híbrido que tem uma janela de corte que vai atender ele, ou que vai atender em volume de massa, ou em análise bromatológica, enfim. A gente precisa atender o produtor. Esse é o segredo da venda. Ele é o rei, é ele que vai decidir o que ele quer, entendi. Exatamente. Mas a gente sempre entrega boas opções, que também é importante. E depois que vocês começam o plantio, quais são os pontos que vocês consideram mais importantes para não perder? Agora é importante que se aplique isso, vai ser colocado o quê? Em que momento? Na verdade, assim, a gente sempre pensa em boas práticas de manejo, né? Boas práticas agronômicas. E aí parte por dessecação antecipada da área, né? Para não ter mato competição, para ter que os inimigos, os insetos que estão ali, os fitófagos, né, que comem plantas, acabem não tendo plantas, ou as plantas estando secas, né, eles acabam morrendo de inanição, de fome. Então, isso dá um auxílio para a gente largar no nosso plantio de milho aí, quando ele emergir do solo, ele já emergir aí sem pressão de pragas e sem competição, né. E aí, nesse quesito, o plantio é um momento muito importante, né, onde a gente, eu diria assim, a agricultura é muito dinâmica, é um investimento que o produtor faz a cada safra, e não dá simplesmente para ele investir na melhor semente, que é a da sempre, ele investir numa adubação necessária, enfim, ter um maquinário de R$1 milhão ou mais, e aí no momento do plantio ele cometeu algum erro, não escolheu o disco correto, deixar cair 2 sementes, deixar sair uma falha, né, enterrar muito fundo, ou deixar a semente descoberta. Então, desde do planejamento do plantio, negociação, comercialização da semente, determinar o híbrido,
auxiliar o produtor na revisão das máquinas, né? A gente não faz a revisão da máquina propriamente, né? Mas indica, né? Isso, mas indica ele fazer isso com uma antecipação, para ele poder se preparar, né? No dia do plantio ou na largada das primeiras áreas, a gente vai lá, acompanha o plantio, acompanha a profundidade, a quantidade de sementes por hectare, também é um negócio que a gente não interfere, mas posiciona muito bem, porque cada híbrido tem uma população ideal desejada. Você Então, pode ganhar em produtividade no final se você respeita tudo isso, né? Isso, exatamente. Não é só o ganhar, né? Mas o perder também, né? Se o produtor posicionar um híbrido muito bom com uma população errada, ele não vai ter o resultado que ele busca. Sim. Então a gente precisa que ele posicione esse material com a melhor população que o híbrido suporte para entregar o máximo possível de produtividade por área. Entendi. Eu lembro que na sacaria a gente tem lá 60 mil sementes. Você está entregando para a pessoa num saco de sementes 60 mil plantas. São Isso. esses detalhes que vão fazer que essas 60 mil plantas existam e que você possa colher tudo isso ali, né? Exatamente. A nossa germinação até, a gente acompanha o podcast, né? Então já teve o pessoal da produção aqui também. E a gente busca entregar para o produtor a melhor semente com a melhor qualidade, né? Mas é um ser vivo. Sim, então, que precisa de atenção, né? Pode ser 100% de germinação, pode ser 99%, pode ser 98%, né? A gente aqui, principalmente em Santa Catarina, que os terrenos não são tão uniformes, tão planos, então algum lugar pode interar um pouco a mais, algum lugar pode interar um pouco a menos, pode ficar embaixo de uma pedra, né? Eu sou da região de Ceará, que tem muita pedra. Tem muita pedra, é verdade. Então a gente precisa fazer esse ajuste, né? E às vezes a gente entrega uma bolsa de 60 mil sementes para o produtor, mas para aquele híbrido pode ser que seja 65, 68, 70, 75. Sim. Então esse posicionamento também, de acordo com a época de plantio e o nível tecnológico que o produtor vai adotar, a gente posiciona também. Tem uma variaçãozinha, um ajuste fino que dá para a gente fazer. Que também, de novo, faz diferença. Faz toda a diferença. No final, né? Dá um plus, dá uma cara melhor para tudo aquilo que ele pode Faz toda a diferença. Produtor. Maravilhoso. Eu daqui, porque eu não tô lá vendendo, né? Exato. Eu não tô participando da venda, mas eu vejo quanta coisa tem antes dessa venda acontecer e durante o acontecimento dessa venda e depois da venda, que nem você disse antes mesmo, vender é fácil. Né? Exatamente. O difícil é você estar ali junto com a pessoa e acompanhar, ver, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso é muito gratificante. A gente tem produtores aí da Sempre, fiéis, né? Que já plantam a nossa marca há 4, 5, 6, 8, 10 anos. Então, é muito gratificante e a gente sente uma responsabilidade muito grande em atender esse produtor que já é nosso cliente há vários anos e aquele produtor que está conhecendo a nossa marca pela primeira vez, para ele ter uma boa experiência também. E também, além da gente fazer esse acompanhamento, plantou, nasceu, como é que vocês fazem o controle? Que tem como fazer controle de praga, tem como dar uma mãozinha nisso também, né? Tem, exatamente. Na verdade, tudo passa por um monitoramento, tá? A gente, juntamente com o produtor, né, com a equipe do produtor, muitas vezes as fazendas são maiores, tem uma equipe que faz monitoramento, né? A gente monitora para fazer a utilização de recomendação de inseticida, uma recomendação de aplicação, se houver necessidade, né? A gente trabalha com as melhores tecnologias, seja de tratamento de sementes, seja de tecnologia transgenia embarcada nos nossos híbridos, né? Mas mesmo assim, quando tem uma pressão elevada de pragas, principalmente, a gente precisa de algumas aplicações complementares e nada mais que o monitoramento para determinar quando se precisa fazer essas aplicações e a que momento, né? E mais ou menos quanto vai e tudo mais. Isso, né? exatamente. Tudo qual que é a praga-alvo, qual que é o melhor produto para aquela aplicação naquele momento, né? Qual a melhor hora do dia. A gente podia ficar falando o dia todo aqui só dessa parte de tecnologia de aplicação, mas enfim, a gente tá aí para ajudar o produtor, né? E a equipe da Sempre é muito solícita, é muito disposta ao nosso comercial, né? Sim. É fácil ter acesso ao comercial da Sempre, assim como é fácil ter acesso a todos os níveis da empresa, e eu acredito que esse é um dos nossos diferenciais. Eu, de novo, quando eu falei com a Lívia, eu fiquei bastante surpresa de saber que a pesquisa recebe, às vezes vocês encontram algumas coisas diferentes, manda para a pesquisa vai olhar para tentar ajudar também, se precisar. Exatamente, a agricultura é muito dinâmica, né? Então, o que é verdade esse ano pode ser que o ano que vem já não seja mais verdade. A praga que esse ano está causando muito problema pode ser que o ano que vem não apareça. Esse ano, por exemplo, foi um ano mais seco, né? A gente estava no 3º ano de laninha consecutivo, então a gente teve algumas pressões de doenças de clima mais seco.
Mas, por exemplo, esse ano a gente vai ter uma condição provavelmente de clima diferente, né? Já é para entrar El Niño, então vai chover um pouco mais. Automaticamente, pode ser que as doenças que apareçam esse ano, ou as pragas que apareçam esse ano, não sejam com a pressão que houve o ano passado, ou determinados patógenos com uma pressão maior. Então, o nosso monitoramento e o nosso acompanhamento junto ao produtor, eu tenho certeza que faz a diferença em a produtividade dele. Vocês têm que dar uma previda no futuro também, não tem como fugir, né? A gente não prevê o futuro, prever, obviamente, né? Mas assim, perceber que tem uma infestação, seja de praga ou de doença, nos momentos iniciais, e fazer esse controle, fazer essa intervenção, logo que a gente percebe isso, eu acredito que facilita muito para o produtor também, né? A utilização de produtos é mais barata, é um controle mais simples. Sim. Agora, a partir do momento que a lavoura já está toda tomada, ou seja por praga, ou seja por doença, o controle acaba ficando mais custoso e você teve uma despesa com isso também, além do que vai deixar de produzir, né? Então... perde para um lado, perde para o outro lado, você acaba então... desequilibrando isso tudo e... Eu acho que para recuperar deve ser é mais difícil você recuperar do que você prevenir, né? Isso exatamente. Então, o milho, né, a cultura, ela é uma cultura muito resiliente, né, muito forte, muito rústica, por mais que os híbridos sejam, a gente vem melhorando eles. Tenta evoluir sempre, mas... Desde da fase dos incas, dos maias, a gente está evoluindo os milho, melhorando eles, né, domesticando, vamos por assim dizer, né, mas é uma cultura muito resiliente, então recupera alguns pontos, não recupera, por isso que é bom a gente intervir de uma maneira precoce, né? Então, sim. E isso está na nossa mão, mas está muito na mão do produtor também de fazer o monitoramento, né? Depende que ele também permita que exista o acompanhamento, Isso antigamente, né? Antigamente, coisa dos meus avós, na época dos meus avós, o produtor plantava o milho, né? Ia, carpia, fazia uma ureia e colhia. Eram os manejos que eram feitos na cultura do milho, né? Sim. Hoje é uma situação um pouco diferente. A gente precisa de um monitoramento aí praticamente diário, né? Não é que a gente vai fazer aplicações diárias, não, pelo contrário. Mas o monitoramento, o acompanhamento da lavoura é diário. E aí, nesse ponto, o produtor tem uma ação muito, muito efetiva, né? De novo, né? Ele tem que deixar que se veja, mas ele também tem que se prestar, né? Os produtores, eles sabem disso porque mexe no bolso, né? Com certeza. Então, o órgão que mais dói o bolso. Para todo mundo, né? Com certeza. Você falou, então, de milho... tudo bem, o milho, então, é uma planta rústica, ele é bem mais resistente e tudo mais, mas se você fosse elencar, tipo, qual estágio do milho você acha que ele é o mais importante vocês estarem junto ali, que você diz assim, não, agora eu tenho que estar lá porque é a partir de agora que ele vai produzir, é aqui que eu tenho que olhar, entendeu? Não, com certeza. A gente determina aí... Não é a gente que determina, né? Isso é de literatura, é sabido. É estudado. Exatamente, estudado e a gente repassa essa informação. Que até V8, tá? Que até o milho que está numa altura de 8 folhas verdadeiras, é o período que ele, vamos dizer assim, já passou pela definição de potencial produtivo, o número de carreiras que vai ter na espiga. Então, vamos dizer assim, que ele já estaria mais independente dali para frente, né? Que coincide mais ou menos com a última entrada do trator aí, vamos dizer assim, por nosso produtor, talvez uma passagem à frente. Então, o produtor, mesmo da nossa região, que não tem autopropelido, um produtor menor, ele consegue, da emergência até a última entrada do trator, tá fazendo esse monitoramento, esse acompanhamento no milho, né? Então, e aí, só uma ressalva também, né? Que a mato competição, que é a concorrência do milho com o capim que está na lavoura, com o mato, ela é mais prejudicial no início, né? Então, o produtor vai fazer esse controle quanto mais precoce for possível, né? É porque ali até a V8, então, até acontecer essa definição, quando o milho realmente também precisa de mais nutriente, ele precisa de mais estrutura. Nutrientes ele acaba precisando durante todo o ciclo, né? Mas vamos dizer assim que a partir do momento que ele emerge, ele é uma plântula ainda, né? Então ele não tem raiz, está aderido no grão de milho ainda. E se vier uma lagarta, por exemplo, e cortar essa plântulazinha, eu perdi a espiga inteira. Entendi. Perder a planta certo, inteira, perdi a planta, consequentemente perdi a espiga. Se entrar uma lagarta lá em V10, que o milho está pré-pendoamento, ela comeu algumas folhas, eu posso ter uma redução, talvez, no peso de grãos,
mas eu vou ter a espiga. Vai continuar existindo. Exatamente. Entendi. Então, e as principais pragas também atacam o milho nesse período mais inicial. Aí citando lagarta-rosca, lagarto-cartucho, cigarrinha, percevejos, né? Então, esse manejo inicial aí, até V8, é determinante. Entendi. Falar dessa forma que é o mais determinante. Eu posso dizer, então, que é por isso que é importante que a semente venha tratada com TSI. Isso, o TSI nos ajuda da seguinte forma. Se eu tenho um TSI na semente, eu não estou na lavoura agora. Uhum. Eu fiz o monitoramento, mas eu não estou lá. Não tem como também, né? Exato, mas o meu TSI está agindo. O meu Entendi. tratamento de semente está lá, agindo, mantendo a semente, né? E se tiver um ataque de percevejo, por exemplo, que é o foco do nosso tratamento de semente, ele vai ajudar a controlar. Mas então quer dizer que se eu pegar a semente tratada, eu não preciso me preocupar. Também não é bem assim, dessa né? forma. Por quê? Se você analisar que tem a plântula e o percevejo vai ter contato com a plântula, ele vai precisar furar ou fazer picada de prova ou se alimentar de algumas plantas até absorver uma dose suficiente de produto, né, que a gente chama de dose letal, para ele morrer. Então, se eu fizer uma aplicação complementar, a chance de eu acertar nesse percevejo é maior. Se eu Antes dele comer todas as sementes. Exatamente, que ele puder. Antes dele furar várias plantas. Entendi. Então, o controle é mais efetivo. Bacana. É uma informação que a gente fala às vezes de TSI e as pessoas não entendem bem como funciona. Eu acho que é uma curiosidade bem pertinente. E momento de colheita, como vocês sabem que, ok, a planta nasceu, cresceu, tá lá bonitinha, e agora nós temos que... Porque você até pode me dizer assim, beleza, a planta seca, mas a gente tem o stay green acentuado. Como é que vocês vão monitorar isso também? Primeiro a gente determina qual que é o foco do produtor, né? Por exemplo, se for um produtor de silagem, a Cássia já frisou bem na participação dela no podcast, né? A gente orienta o nosso produtor a cortar entre 33, 37, 38 de matéria seca de planta inteira. Né? Se for, por exemplo, um produtor que vai fazer uma silagem de grão úmido, ele vai cortar próximo da maturidade fisiológica, né? Que é em torno dos 35, 34 aí. Mas no produtor que vai colher esse milho para grão, né, para armazenar esse grão, ele é armazenado com 14 de umidade. Isso é bem seco, né? Isso, bem seco. Então, se eu deixar ele em algumas partes do Brasil, o pessoal deixa lá até chegar em 15, 16, né? Aqui não chove, ou chove bem menos. Então eu ia dizer que no sul é arriscado, né? Aqui não, a gente não. Aqui o nosso produtor aqui é muito variável da estrutura que ele tem. Sim. Tá? Por que eu me refiro da estrutura? Algumas cooperativas, alguns cerealistas não recebem a mais de 30, 31, 32 graus de umidade no grão, ele não recebe. Mas o produtor, se ele tem um secador em casa, ele quer fazer uso da área para fazer uma safrinha, às vezes ele corta com 30, corta com 29, corta com 28. Né? Mas eu diria assim, o normal é em torno de 27, 26, 25 até uns 18. Nesse range aí é o que o produtor corta. O produtor que não vai utilizar a área para mais nada, ele aguarda um pouco mais, corta próximo do 22, do 20, né? Aquele produtor que vai fazer uso, corta um pouco mais verde. Que deve... o milho ele ganha em qualidade se ele demora todo esse tempo até secar. É melhor que ele esteja na lavoura do que ele esteja necessariamente colhido, isso? Na verdade, até que ele a gente chama de maturidade fisiológica, né? Que é como quando ele rompe o cordão umbilical, por assim dizer, né? Mas ele interrompe o fornecimento de nutriente da planta para ele. A partir daquele momento, ele já está pronto. Entendi. Ele já está com o máximo de peso que ele vai conseguir, né? E aí ele vai perdendo água. Se eu deixar uma exposição muito grande na lavoura, que é para colher, tentar baixar ao máximo, eu acabo talvez economizando um pouquinho no custo de secagem no cerealista, né? Mas em compensação a isso, eu tenho um risco muito maior de eu perder, por exemplo, uma exaustão de como e o meu milho vir cair com um vento depois que já está seco, né? Então, por isso que a gente sempre orienta o produtor aí também fazendo esse corte em torno de 22. Uma coisa nesse sentido. Para como é que é conseguir o máximo que der, mas não perder, não correr o risco de perder tudo porque resolveu ser teimoso e deixar lá mais um pouco. Exatamente. E outra questão é o foco do híbrido também, né? A gente tem híbridos que têm uma capacidade de ficar na lavoura mais tempo e uns híbridos que a gente precisa retirar antes porque já é o foco de seus materiais mais rápido, a gente já planta eles para tentar adiantar colher ciclo. Curtinho ali. Isso, aí não faria sentido deixar na lavoura depois, né? Então, parte lá do planejamento junto com o produtor na definição do híbrido. Entendi. Eu sempre tive uma dúvida assim, Marcelo,
ok, o milho tá lá, ele tá plantado, tá perto de estar pronto para colher. Ele pode ser atacado nesse período? Ele é suscetível a alguma doença específica? Tem algum ponto que eu posso perder um pedaço da lavoura porque o milho tava lá e, sei lá, alguma praga atacou? Pode sim. Pode sim, né? Como a gente comentou anteriormente, né? Até V8 é a maior gama de pragas que ataca, né? Mas isso pensando em pragas iniciais, mas tem pragas que atacam mais próximo da colheita também. Por exemplo, um percevejo do milho, né? Pode estar se alimentando, pode ter lagarta de ponta de espiga, né? Helicoverpa zea. Então, pode ter também alguma doença de final de ciclo, alguma ferrugem, alguma mancha branca, né? Então, é tudo que, até o momento que o milho não está em maturidade fisiológica, eu posso ter perca por algum motivo. A partir do momento que ele chegou em maturidade fisiológica, que ele está pronto já, aí daí para frente as folhas já não interferem mais, né? Eu posso ter perca por entrada de fungo na espiga e etc, né? Entendi. E também por tombamento, né? Que se caiu peça também não consegue colher ele, né? Muitas vezes até colhe, mas o ideal é não deixar na lavoura excessivo, né? Um atraso de colheita se justifica se o produtor não tem máquina, ou foi com a máquina para outro lugar, né? Mas numa agricultura normal, o produtor colhe e faz um fechou o prazo, recolhe, ele colhe, semeia alguma cobertura vegetal para manter o solo coberto, né? E espera a próxima cultura, exatamente. Entendi. E os principais desafios que você enfrenta todo dia falando com gente? Isso é bastante, né? Os desafios nossos, acredito que é atender essa expectativa do produtor, né? Responder, acompanhar o máximo de produtores possíveis, né? Sim. Então, esse é um desafio, estudar bastante também para acompanhar essa evolução da agricultura, né? Para conseguir manter o produtor atualizado, né? Então, esse é um dos maiores desafios aí que a gente vem buscando no dia a dia. Eu imagino que vocês também devem... Porque vocês têm que fazer esse acompanhamento e também não é todo produtor que aceita, né? Exato. E sem o acompanhamento, também. Às vezes vocês acabam não conseguindo entregar tudo aquilo que o híbrido podia ser, né? Exato. Existe produtores que são muito solícitos, né? Que aceitam e que experimentam coisas novas, né? Acho que a palavra até seria essa, experimentar coisa nova, né? Híbridos novos, né? Sim. A agricultura vem mudando tanto, como a gente falou, e tem produtores que plantam o mesmo híbrido, a mesma marca, ele plantava há 15 anos atrás, né? Sendo que desde o clima, desde o ciclo, manejo, tudo mudou, né? Sim, e que nem você disse antes, às vezes, aqui no sul, pelo menos, dá pra ver que você tem essa variação, o tempo seco, o tempo úmido. Isso. A gente sofre bastante com a influência do El Niño e da Laninha, então você usa sempre a mesma coisa. Também prejudica o que você vai colher depois, né? Vai trazer outros resultados, né? Exatamente. Eu trabalho como eu comentei, com milho há 16, 17 anos agora e, cara, nem um ano é igual ao outro. É verdade. Todo ano a gente tem desafios diferentes, né? Um ano a gente quer plantar em agosto aqui na nossa região e chove demais, eu não consigo. Outro ano não chove, a gente não consegue. Outro ano a gente planta e dá uma geada mais tardia, tem que replantar. Queima tudo. E aí o produtor fica naquela ansiedade, planto, começo, aguardo, não aguardo. É o investimento dele, né? É o dinheiro dele que tá ali rodando. Exatamente. E às vezes ele tá vendo ir embora porque não conseguiu. Então, e tem produtores que olham a lua, agora é minguante, a última minguante de setembro eu vou plantar. Indiferente de clima, indiferente de capacidade de solo, indiferente de qualquer coisa. A hora é agora, eu vou. Então, passa por isso também, é um desafio, né? Entendi. É conversar com o produtor, apresentar umas pontos de vista e torcer para que ele adote, né? Que ele escute vocês, né? Exatamente. Que é importante. E para o produtor rural, se você fosse elencar assim, algum desafio que você acha que vai... Porque a gente está todo dia, tecnologia, tem um monte de coisa nova, tem uma série de eventos acontecendo. Eu acho que o produtor rural, o que ele tem que se preocupar com o futuro? Eu diria assim que um desafio para o produtor, né, é acompanhar essa mudança, né? Acompanhar esse acréscimo de tecnologia que vem acontecendo nos últimos anos, né? Um desafio de melhorar a produtividade dele por área também. E aqui no sul, a gente tem um problema, principalmente nas propriedades menores, que é a questão de sucessão, né?
Conforme a pessoa vai crescendo, vai saindo do campo, vai vindo para a cidade, né? Uma facilidade talvez maior, e o produtor vai ficando sozinho, ou vai ficando com uma idade mais avançada. Então, são dois contrapontos. Ele precisa se adequar ao mercado, às novas tecnologias, ao desenvolvimento, e ao mesmo tempo ele vai envelhecendo. Então, acredito que aumentar a produtividade por área é um dos caminhos aí até para manter esse produtor mais jovem aí na atividade também. Realmente você ter um atrativo para que ele se sinta estimulado a continuar lá e dar essa mão e ver as coisas crescerem e mudarem. Exatamente. Entendi. Poxa, Marcelo, bacana demais, você tem muita informação boa. Eu acho que são detalhes que a gente não tem acesso sempre. São coisas que a gente não escuta muito, que só você que tá lá, quem tá fazendo a venda, quem tá acompanhando isso tudo, que consegue dar. Porque beleza, você senta, você estuda, você vê um monte de coisa ali, né? Na teoria, na prática, tudo muda, né? Ah, com certeza. O dia a dia ensina muito pra gente, né? E a gente absorve também um pouco do meio que a gente tá inserido, né? Então, a gente tá no dia a dia com o produtor, então acaba que até a forma de falar, às vezes, que a gente acaba ficando... Aprende, né? Exatamente, então isso faz parte. E que nem você disse, é importante que o produtor se atualize, mas vocês também têm que estar se atualizando o tempo todo, é muito estudo, é muita coisa. Exatamente. Todo dia aparece alguessa coisa nova, né? Seja de híbrido, seja de tecnologia, seja de produto para estar utilizar. Então, faz parte, essa evolução é constante da nossa parte também. Seja de problema que está acontecendo, seja disso tudo, né? Exato. Tem uma guerra lá na Rússia com... Cara, o que isso afeta o meu dia? É fertilizante, não é só o valor do pãozinho. É, né? O combustível que vai na máquina. Exato, então tudo afeta e a gente está aí para ajudar o nosso produtor, né? Com certeza. Acredito que se fosse deixar uma mensagem para o produtor seria que a equipe da Sempre, os franqueados da Sempre, não só eu, mas todos os meus colegas, a gente está à disposição do produtor, né? E a gente tem vários canais aí de acesso do produtor chegar até na Sempre. Tem verdade. Instagram, tem Facebook, né? Tem o site. WhatsApp, tem o site. Tem o especialista, né? A gente sempre distribui. Tem o especialista, tem os nossos parceiros também. É verdade, onde vocês... A gente tem acesso aos nossos contatos, né? E a gente está à disposição aí para o que o produtor precisar. Com certeza. Você quer deixar um recado para mais alguém, Marcelo? Porque esse teu recado foi importante. É importante a gente falar com o produtor é o nosso principal leme, né? É quem a gente olha e diz, não, o que eles precisam é o que a gente tem que entregar, né? Não temos recados aí para deixar, tá tudo certo, tá? Já estamos à disposição, eu acredito que esse é o recado. Esse é o grande recado, né? A gente quer vender, né? Então, estamos à disposição, quem quiser comprar. Exatamente. Então, gente, agradecer de novo, Marcelo, que você veio até aqui. Eu sei que você tá aqui em Santa Catarina sempre, mas nem sempre tá em Chapecó. Você tirar esse tempo para nós é muito importante, você realmente agrega muito valor pro podcast, é gostoso falar com o pessoal da pesquisa, é legal você ver aquele mundo completamente estranho da pesquisa, né? Mas eu acho que é muito importante a gente ter da pessoa que tá lá ali no campo, sabe? Que tá vendo as coisas acontecer. Né? Com certeza. Ver as coisas aplicadas funcionando também é muito mágico. Exatamente, eu acho muito legal. A nossa responsabilidade, né? Isso aí. Trazer tudo que a companhia vem desenvolvendo e fazer isso acontecer, né? Isso chegar na mão do produtor e ser efetivo do que era para ser, né? Virar resultado, Virar né? resultado. Esse é o foco. O grande objetivo. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou o nosso videocast. Obrigada a todos vocês que estão ouvindo a gente, que curtiram o nosso assunto. E assim como o Marcelo disse, então, tem Instagram, tem WhatsApp, tem o nosso site novo, sempre.agr.br. Acessa lá. Se gostou do assunto, quer vir trabalhar na Sempre, acessa o nosso LinkedIn. Sempre tem vaga. Tem o nosso blog com assuntos novos. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima!